Que privilégio, né? Privilégio para poucos. Aleluia, Senhor. Glorifico a Deus por essa noite maravilhosa. Eu sou um dos pais mais privilegiados dessa terra, né? Eu estou com 3 filhos aqui. Aleluia, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, né? E meus filhos estão aqui na casa do Pai. Muitas crianças queriam estar aqui, igreja. Muitas crianças. É um privilégio para poucos. Nós estamos no tempo de adoração, que é até pequeno. Mas se você for olhar na Assembleia de Deus do centro, aleluia, não tem 5% de crianças. Não tem, estão lá no WhatsApp, estão na internet, estão assim, estão, aleluia, afastados do caminho do Senhor. Aleluia. Infelizmente, aqui nós temos o privilégio. Aleluia, que coisa linda. Mas agora vem a melhor parte, igreja. As crianças dêem ouvido à voz de Deus, tá? A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aleluia, graças a Deus. Deus vai usar seu vaso, Deus vai usar o canal, Deus vai usar o atalaia, que aqui já está preparado, o anjo da igreja, em nome de Jesus. Igreja, cruze suas frontes, feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, perante a Tua palavra santa, Pai, nesse tempo de adoração, Pai, te clamando e me dizendo, Pai, para que Tu venha usar o Teu vaso, Senhor, com poder e autoridade. Aleluia, não que nós queremos, aleluia, graças a Deus, mas não queremos almejar, Senhor, mas o que Tu almeja para o Teu povo, Senhor. Pai, fala, Pai, poderosamente, Pai, principalmente, Senhor, aleluia, para essas crianças, Senhor, que precisam ouvir a Tua voz, Senhor, porque eles são, sim, Senhor, a semente preciosa do dia de amanhã, Senhor, que estarão no nosso lugar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Usa Teu vaso com poder e autoridade. Aleluia, glórias a Deus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus do mistério. Aleluia. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Para toda essa apresentação das crianças está meio fraco, né? Amém? Amém. Agora melhorou, né? Eles cantaram tanto, nós só ouvimos, e agora para dizer um amém, faltou força, né? Mas para a honra e glória do Senhor nessa noite, eu creio que aqui no meio dessas crianças há muitos ministros da palavra, pastores, evangelistas, missionárias, homens e mulheres de Deus. A palavra ensina que devemos ensinar aos nossos filhos nos caminhos que devem andar. Como disse a missionária Francisca há pouco, esses são os trabalhadores do Evangelho do futuro. E que assim seja, né? Que cada um deles permaneça no caminho em que o Senhor lhe chamou, e que nós temos hoje a obrigação de ensiná-los, cada um deles, apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para eles, para que eles conheçam e possam compartilhar amanhã depois. Hoje já estamos vendo eles dirigindo um culto. Eu creio que em breve nós vamos estar vendo alguns deles pregando a palavra, porque a Bíblia diz que há diversidade de dons. Então eu não posso dizer que todos vão pregar a palavra, mas que todos vão sim compartilhar da palavra de Deus, porque como há diversidade de dons, uns vão ter o dom da palavra, outros vão ter o dom de discernimento, outros dons de língua, outros dons de profecia, outros dons de cura e assim por diante. Então eu creio que aqui está o corpo de Cristo manifestado através dos dons que Deus vai manifestar na vida de cada um deles, no dia a dia da vida de cada um deles. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia, Jesus. Oh, eterno Deus. Não deixe o seu coração sair da presença de Deus nessa noite.
Se você veio com a intenção de prestar culto a Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E assim como Ele não divide a sua glória com ninguém, é preciso que nós não estejamos um minuto aqui dentro, outro lá fora. Um minuto na presença de Deus, outro minuto olhando por nosso semelhante e tentando encontrar alguma falha, algum defeito, julgando talvez em pensamento, mas que todo esse tempo que dedicamos a Deus seja inteiramente a Deus, 100%. Como apresentação, as crianças apresentaram Deus. Inicialmente, o irmão Kelvin leu a palavra onde não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, né? Que é o único verdadeiro Deus da nossa vida, porque não há Deus fora de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a manifestação de Deus aos homens nesse mundo, né? Então, que nós botamos o nosso coração inteiramente a esse Deus maravilhoso nessa noite. Todos encontraram, amém? Amém. Amém. Vamos com atenção ouvir a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como o recebestes de nós, e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes dissemos e testificamos. Amém. Até aí, em nome do Senhor Jesus. Se nós podemos se colocar sentado, eu quero pedir Glória a Deus. um tempo da sua atenção nessa noite. As crianças, que fizeram bonito, que agradaram a Deus, mas que nessa noite não brinque, não se distraia, mas prestem atenção na palavra, Porque Jesus gosta daqueles que louvam, que adorem, mas que também prestem atenção em ouvir os seus conselhos, Que nessa noite cada um possa receber do Senhor Jesus a palavra em seu coração, porque essa palavra vai frutificar na vida de vocês. E se vocês querem dar frutos do Senhor Jesus, é necessário que vocês se alimentem dessa palavra. Porque talvez não hoje, não amanhã, mas lá na frente vai haver fruto dessas palavras na vida de vocês. Como nós plantamos uma árvore e regamos, cultivamos, mas ela vai dar fruto um tempo depois. Então é preciso que cada um preste atenção e que da mesma sorte também os pais e mães nesta noite possam estar com seus corações abertos para ouvir os conselhos de Deus, para guiar os seus filhos nesse caminho, para guiar os filhos nessa jornada, para ser testemunho, para ser exemplo de Cristo nas suas vidas, Aleluia, Jesus. Que nesse momento tão importante, que nós buscamos ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes entram na igreja e vão embora. E dizem, eu vim para ouvir Deus falar comigo e Ele não falou. Eu tenho visto tanto isso. Ele veio na igreja e disse que foi embora e Deus não falou com ele. Mas então os seus ouvidos não estavam abertos para que a palavra de Deus entrasse em seus ouvidos e subisse ao coração e fosse gravado nas tábuas do coração. Porque se os seus ouvidos estavam atentos e abertos para ouvir a voz de Deus, você está com ela gravada no seu coração e ela produzirá frutos na sua vida. Glória a Deus. Então não perca essa oportunidade, Meu Deus. porque a palavra, ela é muito clara, é o verbo que se fez carne. E o verbo
é Deus. Então a palavra é Deus falando. E você diz às vezes que Deus não falou com você. Espera um homem falho, cheio de pecado, abrir a boca, dizer uma mentira para você, e você acredita. Mas quando Deus fala literalmente na palavra, você não dá crédito. Verdade. Por isso nessa noite, dê crédito, porque é Deus falando. Não é o pastor. Mas é Deus, porque quando eu leio a palavra, ou quando você lê a palavra, nós somos apenas o vaso, o instrumento, a voz. Como dizia João Batista, a voz que clama no deserto. Verdade, Jesus. E ele testificava do Deus que vinha, desse Deus que veio, desse Deus que se manifestou, desse Deus que morreu por mim e você, que deu a sua vida por mim e você, e hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus é fiel. E às vezes a nossa fé ainda está tão fraca para conhecer a Deus. Coloca tantas dúvidas, tantos obstáculos. E conhecer a Deus começa como? Obedecendo. Verdade. Porque ninguém conhece a Deus sem obediência. É preciso que nós abrimos o nosso coração com verdade em nosso coração. Nós temos visto hoje tão frequentemente as pessoas dizer que conhecem a Deus, que amam a Deus. E não são só as crianças, porque as crianças é dentro da inocência, né? A palavra mesmo diz que é preciso que nós passamos a ser como uma criança para entrar no reino de Deus. E o que a palavra está dizendo como uma criança, como foi dito, Deus usou uma criança para falar e às vezes com tantos adultos não estavam preparados para ser usados, porque dentro da inocência de uma criança, não pergunte para ela se eu sou feio, porque ela vai dizer a verdade e eu talvez não gostaria de ouvir, né? Não pergunte para uma criança coisas que você não quer ouvir, porque ele vai ser puro para dizer, ele vai te responder, mas o ser humano já tem um engano dentro do seu coração, e ele é capaz de mentir várias vezes um para o outro, tentando agradar. E é impureza no seu coração, aonde Deus não habita. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso é mandamento com promessa. E às vezes dizemos que estamos seguindo na caminhada com o Senhor Jesus, como cada um dessas crianças que estão se preparando para o futuro, ser os grandes evangelistas, os grandes pregadores da palavra, os grandes obreiros, mas às vezes não começa nem obedecendo os pais em casa. Tem dificuldade de obedecer os seus pais em casa. Tem dificuldade de escutar os seus pais em casa. Por isso é preciso que para nós começarmos uma caminhada, como já foi falado, encontra-se pureza no coração da criança, mas a maldade começa a entrar ali. Quando se torna adulto, às vezes já estão com seus corações cheios de maldade, cheios de engano, porque foram caminhando, como diz a Bíblia, pelo caminho de Corá, aonde procurava intentar o mal para os outros. E aquele que busca servir a Deus tem que ser verdadeiro em tudo. Servir e obedecer os seus pais, os seus senhores, como eles, por exemplo, eles devem obediência e respeito à professora deles, a missionária Eliane, que está ensinando, que todos os cultos eles ficam ali do lado, na outra sala, aprendendo, ensaiando com a missionária Eliane, para vir fazer a apresentação que fizeram hoje. Mas é preciso que eles tenham obediência, que enquanto ela está ensinando, eles estejam em silêncio, prestando atenção, aprendendo, para que hoje façam bonito, para que o mês que vem, no culto das crianças, de novo, façam bonito. Mas começa pela obediência, porque se não obedecer, ao invés de estar ensaiando, ouvindo o que ela está explicando, começar a brincar ou correr para a rua, chega aqui no dia e não sabe o que fazer. Aí os seus pais vão ver que não foram obedientes, que não voltaram o seu coração para fazer o que é certo, porque
eu busco agradar a Deus louvando, mas você busca agradar a Deus primeiramente obedecendo quem está lhe ensinando. Porque quando você obedece, quando você faz aquilo que é a vontade de Deus, que Ele diz, obedeceis os seus senhores, obedeceis os vossos pais, obedecei a sua professora na escola, obedecei o seu vizinho não respondendo ele. Assim nós começamos agradando a Deus. Assim como nós adultos, respeitando uns aos outros, suportando muitas vezes, né, a palavra diz, suportando uns aos outros, porque às vezes é necessário, porque alguns são mais fracos, alguns têm mais dificuldade de entender a palavra, e aqueles que estão mais fortalecidos na palavra, mais alicerçados, eles têm que suportar uns aos outros para ser testemunho, para ser exemplo, para que todos sejam alcançados para o mesmo reino. Para que todos tenham oportunidade de ser alcançados, pelo menos, né? Porque sabemos que nem todos vão ser alcançados, porque nem todos querem, mas que tenham uma oportunidade, porque Jesus veio e morreu na cruz, nos lavou com seu sangue para nos dar oportunidade de salvação. Glória a Deus. E se não o contrário, o testemunho do sacrifício de Jesus foi nulo. Mas essa foi a maior prova de amor. Um amor incondicional. Por isso nós temos que nos esforçar, tanto as crianças como os adultos, que é por esforço que se conquista o reino de Deus, é por esforço, é quando nós prestamos atenção, quando nós obedecemos, quando nós escutamos a palavra e colocamos em prática, porque nós meditamos na quinta-feira ainda que não basta ouvirmos, não basta conhecermos, mas é preciso que sejamos praticantes da palavra. Aí então começa a frutificar nas nossas vidas. Glórias ao Senhor. Porque nós conhecemos, como eu falei há pouco, de uma árvore que é plantada, se ela não for bem cultivada, se ela não for colocada os nutrientes necessários, ela nunca vai produzir. E nossa vida, também para dar fruto de qualidade, é preciso colocar o que é bom. O que é bom na nossa vida? A presença de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos um vaso com tesouro dentro. Esse tesouro dentro é o que? É a presença do Espírito Santo, é o tesouro, a grande riqueza na nossa vida, que nos conduz a cada passo, a cada momento, que nos ensina, Ele testifica dele mesmo para que nós conhecemos o caminho da verdade e não andamos perdidos nesse mundo. Hoje eu ainda ouvia a pessoa mencionar que é os últimos tempos, mas se nós formos conversar, todos concordam, né? Que estamos vivendo os últimos tempos, que está se aproximando. Não importa quanto falta, mas cada dia está mais próximo da vida do Senhor, porque já se passa mais um dia. Então a cada dia está mais próximo a vinda do Senhor, mas isso todo mundo se preocupa em querer saber que está próximo, mas às vezes não se preocupa de estar na posição em que o Senhor chamou, estar preparado. Nós vemos a parábola das 10 virgens, é tão claro aonde as 5 imprudentes não se preocupavam com estar preparada, mas as prudentes sim estavam com as suas vasilhas cheias de azeite. O que significa isso? O azeite é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você está purificado, cheio da presença do Espírito Santo. A palavra essa noite falou em santificação, em purificação. É hora de nós deixarmos as coisas impuras, sair da nossa vida e começarmos um novo tempo na presença de Deus, para que então o Espírito Santo venha viver e reinar no meio de nós. Aleluia, Jesus. É tão difícil. Como às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, não é fácil. Jesus não disse que era. Ele disse, nesse mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu já venci. E se ele já venceu, você está se preocupando com o quê? Se ele já venceu, a vitória já é sua, dependendo da sua fé.
Mas a sua fé tem que estar em ação, a tua fé tem que ser concreta, a tua fé tem que se alicerçar, ela tem que ser verdadeira, porque é uma fé flutuante. Porque a palavra diz que a nossa fé não pode ser como as ondas do mar, que vêm e que voltam. As ondas do mar que não tem nenhuma firmeza. Mas nós temos que ser como uma casa em cima da rocha, alicerçada, onde vem o vento, vem a chuva, mas a nossa fé não se abala no Senhor Jesus. A nossa fé permanece constante e firme na presença do Senhor Jesus. E pela fé que hoje nós podemos compartilhar esse momento com as crianças, que depois de 10 anos, onde eu ali sentado vendo tudo o que estava acontecendo, com a voz embargada também, como ouvi as missionárias, tanto a missionária Eliane e a missionária Teresa, falando com a voz embargada, mas eu também, se fosse falar naquele momento, eu não conseguiria, porque lembrava de lá no começo, quando o Senhor chamou, muitos cultos eu e a missionária Teresa fizemos sozinhos, muitos. Tem pessoas aqui que testemunham de momentos que tinha 2, 3, momentos que estava eu e ela. Tinha vez que chegou ela dizer para mim: tu vai pregar para quem hoje? Eu digo: eu vou pregar para quem quer ouvir. E tive testemunho de pessoas que lá no meio do mato ouviu e no outro dia veio testemunhar de que Deus falou com ele lá. Aleluia. Se eu me preocupasse se estava cheia a igreja e não pregasse, aquela alma tinha sido tocada pela presença de Deus? Não. Quantas vezes lá em cima, sozinho lá dentro, muitos perguntavam, tinha muita gente, porque parecia que estava cheio. Estava eu e ela, mas sabia que estava cheio. Mas os anjos de Deus. E hoje, a cada dia, nós nos alegramos, porque sabemos e estamos vendo que a promessa de Deus está se cumprindo a cada dia. Mas o homem, às vezes, ele quer fazer assim. Deus disse... Ele quer que aconteça antes de Deus terminar de dizer. Nós sabemos que na palavra de Deus, muitos dos homens de Deus tiveram promessa de Deus que eles não viram cumprir, mas se cumpriu. Aleluia, Jesus. Porque não importa se eu vou ver se cumprir tudo aquilo que Deus prometeu, mas eu tenho que pela fé caminhar em direção ao cumprimento da palavra de Deus. E assim muitos... Às vezes dos jovens nós vimos acontecer que alguém diz para eles: ó, Deus vai te usar para pregar para grandes nações, para muitos povos. Se amanhã ele não estiver viajando de avião para outro país, ele desiste: não foi Deus que falou comigo. Mas às vezes ele não conseguiu ainda falar de Jesus nem para o seu amiguinho no colégio. Às vezes ainda não falou de Jesus até mesmo para os seus pais, em alguns momentos. Como eu vi esses dias o irmão Juarez testemunhando, de que a princípio ele até pensava em pregar longe, mas de repente ele viu que os primeiros que ele tinha que pregar eram para os seus filhos dentro de casa. Isso é a presença de Deus na vida de uma pessoa, quando ele começa a entender que ele tem que ter base, ele tem que ter fundamento, porque nada se constrói sem fundamento, nada se faz sem fundamento, mas sim quando nós criamos um fundamento baseado na palavra de Deus. Esse é o fundamento aonde nós podemos construir um edifício e jamais vai ser abalado, porque está fundado naquilo que não se destrói, naquilo que não se quebra, mas que vai se cumprir na minha e na sua vida. Temos que deixar que a palavra entre em nosso coração e não saia mais. Nós conhecemos a palavra da semeadura, onde algumas sementes caíram na beira do caminho, outras no meio dos espinhos, e assim por diante. Outros até receberam a palavra, né? Mas quando saíram, os pássaros comeram, o diabo roubou a palavra do coração deles.
Porque eles receberam a palavra e até se alegraram, como nessa noite. Pode ser que alguns recebam essa palavra e se alegram, mas se não tomar cuidado, chegará o diabo rouba, porque ele vai colocar alguém no meio do caminho que vai tentar desanimar, desencorajar, tirar a sua vontade e o seu desejo de seguir na presença de Deus. Mas se a tua fé for verdadeira, ninguém te rouba. Se a tua fé for verdadeira, ninguém vai tirar aquilo que Deus vai te dar. Por isso é preciso que nós buscamos nos firmar na verdadeira palavra de Deus. Às vezes eu me deparo com situações, as pessoas chegam dizendo, mas... pessoas até que fazem comentário e dizem que a Bíblia está errada, porque escreveram a Bíblia errada. Porque quando não tem argumento, eles começam a achar pretexto para heresia. Porque eles não acham nem texto e nem pretexto para poder sair fora da heresia que estão vivendo e acabam dizendo que a Bíblia está errada. Mas a palavra de Deus jamais está errada. É Jesus eterno, santo, aleluia. É preciso que nós entendemos que a verdade de Deus está aqui. Não importa o que eu diga para vocês. Não importa que nenhum de vocês diga. Não importa que o doutor, teólogo diga. Não importa que os maiores estudiosos digam. Se não estiver condizendo com a palavra de Deus, é anátema. Porque a palavra diz que qualquer outro fundamento, além do que está escrito, é anátema. Diz que ninguém pode mudar uma palavra. Porque essa é a única verdade. Quando nós vimos hoje, o irmão Kelvin lendo que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro. Não há Deus semelhante. Aí lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, ele diz: e aguardando bem a aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor. Ele não diz do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. A única pessoa, o grande Deus, a única divindade, que é preciso que as crianças comecem a aprender a verdade e não as mentiras que são pregadas, sendo propagadas, porque são as mentiras do diabo para manter o seu povo longe de Deus e longe da salvação. É muito claro. Da glória de Deus, o grande Jesus Cristo. Não há outro. Ele não diz do Senhor Jesus Cristo. Ele diz do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Tem muita diferença. É mesmo como aquele que diz, ninguém vai. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, ninguém vem. Jesus chama para ele é o próprio Deus. Ele diz, vem. Ninguém vem a Deus. Quem é Deus? É Jesus Cristo, o único Deus, a manifestação de Deus na carne em Jesus Cristo. Não há outro. Mas as três pessoas, onde estão? Na minha Bíblia não tem. Na minha Bíblia não tem três pessoas. Se tiver, alguém me mostra. Porque na minha Bíblia ela diz lá em 1 de Gênesis, o primeiro capítulo, os primeiros versículos, ela diz assim, que no princípio era um espírito que pairava sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. O que é que a Bíblia diz? Um espírito ou uma pessoa? Ele diz um espírito que pairava sobre as águas de uma terra sem forma e vazia. Então não havia pessoa.
Então quer dizer, resta 2. Aí chega em 1 de João, ele diz que Jesus é o Verbo que se fez carne, e o Verbo é Deus. Aí a pessoa de Deus. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, e Deus habitou para resgatar o seu povo, se fazendo sacrifício, derramando o seu sangue para que o seu povo fosse alcançado. Verdade, Jesus. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne para que Deus se manifestasse ao homem como sacrifício verdadeiro para resgatar os seus. A pessoa de Deus, a única pessoa, a unidade de Deus, porque ele diz que não divide a sua glória com ninguém. Ele nunca disse que divide a sua glória com o Filho, com o Espírito Santo. Ele disse que não divide a glória com ninguém. Verdade, papai, aleluia. É, glória. Ele disse mais, antes de ascender aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfão. Glória ao Senhor. Eu não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Quem voltou para nós? Quem está entre nós? Quem habita em nós? Não é o Espírito Santo de Deus. Quem é? Tem uma pessoa, não é o Espírito Santo. A pessoa somos nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Grandioso Deus. Hoje, por adoção em Jesus Cristo, por adoção em Jesus Cristo, nós somos filhos e herdeiro, e Ele, o Espírito Santo de Deus, habita como habitou no Verbo que se fez carne. Ele hoje habita em mim e você, porque por adoção no sacrifício de Jesus, Ele nos limpou para se fazer morada. Aleluia. Não há outro. Deus, meu Deus. Não há outro Deus semelhante. Não há outro Deus parecido. Não há 3 pessoas, só tem uma em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, a única pessoa da divindade. A única pessoa da divindade se chama Jesus Cristo. Não há outra pessoa, por isso as pessoas se confundem e criam vários deuses, porque se esquecem que a natureza humana é Jesus, é a natureza divina, é o Espírito de Deus que está nele. Aleluia, glória a Deus. Por isso é a única pessoa da divindade, porque Ele foi onde Deus habitou para resgatar o seu povo para si mesmo. Ele diz: eu vim resgatar o meu povo para mim mesmo. Ele não diz que veio resgatar para outro, Oh, meu Deus, aleluia. mas Ele veio resgatar para Ele mesmo. Verdade, Pai, aleluia. Ele diz que não há salvação em outro nome. Não há salvação em outro nome. Como podemos invocar outro nome se não há salvação? O nosso objetivo não é salvação. O que estamos fazendo aqui não é salvação. O que estamos buscando não é vida eterna. Se em outro nome não há salvação, como podemos clamar por outro nome? Clame por mim então, porque eu também sou pai. Clame por mim então, porque também sou filho. E também sou